Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53. Louvado e santo é o nome do Senhor. Glória seja o teu nome, ó Deus. Bendito é o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Aleluia, ó Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Acharam, queridos? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque ainda bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Senhor, nesta noite, Pai, nós oramos consagrando ao Senhor a Tua palavra, Pai. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que fala aos nossos corações, palavra que transborda em nossas vidas, ó Deus. E assim como o Senhor falou abundantemente comigo nesta semana a respeito desta palavra, eu peço agora em nome de Jesus que Tu fales com o Teu povo nesta noite, em nome do Senhor, para que nós possamos ter a Tua palavra transbordante no nosso coração, para que nós não venhamos sair daqui com fome nem com sede, mas saiamos daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, nesta noite, nós nos colocamos como crianças dependentes do Senhor para ser alimentados neste lugar. Por isso fala conosco, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema desta mensagem é: para onde iremos nós? E esta mensagem o Senhor colocou no meu coração, porque durante esses dias nós temos observado algumas dificuldades de Deus. Nós temos observado como muitas vezes as pessoas, diante das suas lutas, das suas dificuldades, elas têm se prostrado, elas têm se entregado, e muitas delas desanimadas deixam os caminhos do Senhor, não têm motivação para estar na casa do Senhor. Nós temos irmãos que estão passando no nosso meio por algumas lutas, e essas lutas são tão fortes que são capazes de fazer essa pessoa ficar prostrada. De forma que nós precisamos, e o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração nesta semana, a respeito do que implica nós seguirmos a Jesus. Porque nós muitas vezes queremos seguir a Jesus quando tudo está bem, quando as coisas estão caminhando bem, nós temos prazer, nós nos esforçamos, nós sorrimos. Mas e quando vêm os dias difíceis, quando vêm as dificuldades que nós enfrentamos, é que nesta hora nós precisamos compreender a essência da nossa fé. Na época de Cristo, queridos, os discípulos caminhavam juntos, mas num determinado momento eles abandonam Jesus, eles deixam Jesus, porque eles não conseguem perceber a saída, as alternativas que Jesus tem para a vida deles.
No contexto desta mensagem do capítulo 6, Jesus está falando com os seus discípulos a respeito de comer e beber do seu próprio corpo, do seu sangue. Isso não é literal. Essa mensagem poderia ser uma mensagem para o dia da ceia, mas também nesta noite o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Mas o que significa beber e comer do sangue de Jesus? Significa que nós não podemos nos apropriar de Jesus apenas da parte das bênçãos. Significa que Jesus tem que ser apropriado em nossa vida completamente. Ou seja, com as coisas boas que Ele pode operar em nossa vida e com as dificuldades que nós temos que enfrentar e que não é culpa dEle, mas que nós temos que enfrentar e muitas vezes nós não conseguimos ver Jesus operando no meio das nossas dificuldades. Mas a grande verdade, queridos, é que se nós queremos experimentar tudo o que Deus tem para nós, nós precisamos querer ter Jesus por inteiro em nossa vida. Não é Jesus apenas quando as coisas vão bem, não é Jesus apenas quando eu preciso de uma bênção na área financeira, não é Jesus apenas quando as coisas estão caminhando como eu imagino, mas é Jesus em todo o tempo na minha vida e em todo o tempo no meu coração. Nesses dias também muitas pessoas abandonam Jesus. Muitas pessoas vão até Jesus, levam as suas demandas, mas elas têm uma expectativa errada a respeito de Jesus, porque elas não compreendem que Jesus tem um foco diferente do foco delas. Enquanto muitas vezes o foco do ser humano é apenas a sua necessidade, o foco de Jesus é a necessidade do Pai. Jesus está dizendo aos seus discípulos que, assim como Ele se alimenta do Pai e vive pelo Pai, nós também precisamos nos alimentar dEle para viver para Ele. Ou seja, o propósito para nós estarmos na vida cristã não são as nossas necessidades, não são os nossos problemas emergenciais, mas o propósito para estarmos na vida cristã é recebermos dEle para fazer a missão que Ele tem dado para cada um de nós, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ser uma testemunha eficaz do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Mas como é que a gente pode fazer isso, se nós não dispusermos a comer o corpo de Cristo, a beber o sangue de Cristo, e fazer isso por inteiro? Como é que a gente quer fazer a obra do Senhor, se a gente não for capaz de fazer isso por inteiro? Então nós estamos assistindo nesse tempo, queridos, o fenômeno dos desigrejados, que são aquelas pessoas que elas até gostam de Cristo, mas no entanto elas não têm muito prazer de estar na igreja. Elas dizem assim: olha, eu posso servir a Deus do meu canto, eu posso servir a Deus do meu cantinho qualquer, eu posso ficar no meu quadrado e vou fazer do meu jeito, e o que importa é a minha vida com Deus. Mas isso não é vida cristã. Vida cristã é um processo comunitário, vida cristã é um processo de trabalhar de Deus junto em nossa vida. Qual é o culpado deste problema que nós estamos vivendo? Nós podemos dizer que um dos problemas é a pós-modernidade, onde tudo passa a ser relativo, onde as pessoas fazem do jeito que cada um acha o jeito certo de fazer. Nós podemos pensar que um dos culpados são os modelos de igreja, porque você tem vários modelos de igreja, cada tipo de igreja que estimula um tipo de comunidade, um tipo de ação. Nós podemos pensar que o culpado são as estruturas eclesiásticas. E esses dias eu tenho visto pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não suporto quando tem uma assembleia na igreja, porque na assembleia da igreja, não devia existir assembleia da igreja, porque a assembleia da igreja não é culto. Irmãos, nós entendemos que é culto, nós entendemos que faz parte da vida cristã, participar dos negócios da igreja, discutir os problemas da igreja. Outras pessoas dizem: ah, pastor, mas eu quero a igreja de uma outra forma, então cada um começa a ter a igreja para si mesmo. E a pergunta que o Senhor me levou a fazer nessa semana é: por que alguns gostam de Cristo, mas não amam a comunhão da igreja? Por que será que nós temos facilidade de amar a Cristo, mas temos dificuldade de ter comunhão com irmãos na igreja? Nós temos facilidades para amar a Cristo, mas temos dificuldade de ter comunhão com irmãos da igreja. Então a primeira parte dessa mensagem fala sobre isso. Por que alguns gostam de Cristo, mas não amam a comunhão na igreja? Em primeiro lugar, algumas razões pelas quais acontece isso são falhas e imperfeições dos relacionamentos. Nós não somos aperfeiçoados ainda como nós gostaríamos, e muitas vezes, mesmo tentando fazer o certo, a gente faz errado, erra, pisa no calo um do outro, e às vezes agimos de forma errada. Isso cria conflito de ideias, e esses conflitos acabam tornando muitas vezes pessoais. Um conflito de ideia acaba sendo uma coisa pessoal, e aí porque o irmão falou, porque foi aquele irmão que falou, então não gosto daquele irmão, e isso me afasta da comunhão. Eu quero dizer para você que não é possível você ir para o céu sozinho.
Para você ir para o céu, você precisa de irmãos ao seu lado. É claro que Jesus é aquele que comprou a nossa salvação, mas Ele nos inseriu num corpo. Nós não vamos para o céu fora do corpo, nós vamos para o céu no corpo, então nós precisamos estar juntos. Mas as falhas e imperfeições dos relacionamentos são um dos grandes problemas para que atinge a comunhão da igreja. A segunda razão são falhas de caráter que existem na vida dos crentes. O crente deveria ser uma pessoa 100% transformada, porque teologicamente é isso que acontece. No entanto, ele não é ainda 100% transformado. Então, existe falhas de caráter na vida de alguém. O cristão, muitas vezes, ele compra e não paga, ele empresta e não devolve, ele pisa no calo e não pede perdão. Então, esses pequenos problemas, essas pequenas falhas, vão surgindo mais conflitos e mais situações que fazem com que implique na perda de comunhão na igreja. Uma terceira razão pela qual alguns gostam de Cristo, mas não amam a igreja, é porque há muita gente presunçosa. Existem pessoas que acham na igreja que Deus ama ela mais do que ama as outras. Então diz para essa pessoa bonita que está do seu lado, Deus não tem queridinhos. Deus não tem queridinhos, né? Não pensa você que porque você faz mais ou faz menos, ou isso, ou aquilo, você é queridinho. Não existe queridinho para Deus. Deus ama todos os seus filhos iguais. O mesmo valor que Deus deu pelo sangue derramado pela vida de uma pessoa, deu pela vida de outra. Ele nos ama de uma forma intensa e de uma forma completamente igual. A quarta razão é porque existe ainda egocentrismo. Ou seja, existem pessoas que não sabem se comportar numa comunidade. Elas acham que tudo é para elas, que é tudo voltado para elas. Tudo tem que ser do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta, não importa como os outros gostam, não importa como os outros querem fazer, o que importa é do jeito que elas querem, e quem quiser que engula, quem quiser que aguente. Então esse é um grande problema. Acham até que a salvação é exclusiva dela. Depois, se sobrar uma portinha para os outros entram. E uma quinta razão pela qual as pessoas às vezes gostam de Cristo, mas não gostam muito da igreja, é a indiferença, que é a nossa incapacidade de lidar com o diferente, de amar indistintamente a todos. Nós temos dificuldade de amar indistintamente a todos. Eu quero usar uma figura de linguagem para você entender o que significa isso. Imagina você com 3 anos de idade, ou 4 anos de idade, abandonado numa esquina de uma cidade qualquer que você não sabe nem o lugar, nem o endereço. E de repente você está ali desesperado, abandonado na beira de um lugar qualquer, e passa alguém e adota você e leva você para um orfanato. Se você estava desesperado, porque estava abandonado, agora você tem um lugar para dormir, você tem um lugar para tomar banho, tem um lugar para comer, tem alguém para cuidar de você. Eu tenho certeza que a sua vida, embora no orfanato, não seja talvez aquilo que era na sua casa, se você estava perdido e desesperado, com certeza o orfanato é melhor do que a rua. O grande problema é que alguns de nós se esquecem que estava lá no tempo passado, nós estávamos na esquina pedindo esmola, e nós não valíamos absolutamente nada, éramos escravos do pecado, e Jesus nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos deu uma casa, e nos deu um lugar onde nós pousássemos a cabeça, nos deu um lugar para sermos alimentados. No entanto, nós muitas vezes, uma vez que chegamos desse orfanato, nós nos sentimos donos do orfanato. E ao nos sentirmos donos do orfanato, nós começamos a dizer quem entra e quem não entra. Olha, esse aqui eu não gostei muito, eu acho que não é bom. Não incentiva muito para voltar aqui não. Deixa aqui na semana que vem, se não voltar, alguém vem no lugar. Nós muitas vezes agimos dessa forma no orfanato. E a igreja, queridos, não deixa de ser um grande orfanato. A igreja é um grande orfanato na medida em que todos nós não somos filhos genuínos, nós somos filhos adotados. Este irmão, esta irmã que está ao seu lado, ele também foi desviado da verdade, e ele também foi adotado exatamente como você na família de Deus. Se não fosse a adoção de Cristo por cada um de nós, nós ainda estaríamos lá no nosso quadrado, nós estaríamos ainda na sarjeta pedindo esmola para poder comer o pão. Então, graças à presença do Espírito Santo de Deus, que nos inseriu no seu corpo, nós estamos numa casa, nós estamos no meio para nós sobrevivermos, para nós experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, esse é um dos grandes problemas. E o sexto problema, que muitas vezes faz com que as pessoas amem a Cristo, mas não amem tanto a igreja ou a comunhão, é o egoísmo, que é a nossa forma simples de ser,
nossa forma ainda de querer ficar no nosso quadrado, de querer reservar coisas para nós e fazer com que, se sobrar alguma coisa para os outros, beleza. O que importa é a minha bênção. Não estou muito preocupado com os problemas da igreja, não estou muito preocupado com o problema do outro irmão. Se eu lembrar de orar, talvez eu ore. Se der, eu lembro, eu vou orar. Mas normalmente nós somos muito egoístas, nós focamos a nossa realidade, nós oramos pelos nossos problemas, nós oramos pelas nossas coisas, e o dos outros, se for um pouco amigo, a gente ora. Se não, a gente deixa na mão de Deus e a gente nem se preocupa com isso. A próxima imagem que vai aparecer ali, representa bem o que significa isso. O que é aquilo lá, irmãos? É um pedaço de carne. Esse é o retrato da igreja. A igreja é esse pedação de carne. A igreja deveria ser a igreja santa, como tem que ser diante de Deus, e ela é. Mas ainda, ela é também uma igreja cheia de carnalidade. E quando eu digo igreja, não é a nossa igreja, é a igreja do Senhor. Porque se você sai daqui e vai para um outro lugar, você vai encontrar as mesmas situações, as mesmas coisas. O que muda talvez é a forma de organizar, a forma de falar, que pode ser mais positiva, mais isso, mais aquilo, e dar resultado. Mas não se engane, se o Espírito Santo de Deus não transformar esse bifão aí, esse bifão vai apodrecer, ele não serve para nada. Então o grande trabalhar de Deus em nossa vida é pegar essa carne bruta, que somos cada um de nós, e transformar em algo aproveitável diante de Deus. E para isso Deus tem que trabalhar no nosso coração, para que nós possamos caminhar juntos em comunidade. Tudo isso que nós falamos é carnalidade. Então tudo isso não serve, irmãos, diante de Deus. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor, para que Ele venha trabalhar e Ele venha tirar tudo isso que é carnalidade da nossa vida. Cada um de nós tem um aspecto para ser trabalhado. Cada um de nós tem um aspecto para ser tirado, para que nós possamos conviver integralmente com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a gente precisa entender também, queridos, que há muitas bênçãos quando o povo de Deus congrega. Na segunda parte ali, vamos mostrar rapidamente algumas bênçãos decorrentes da nossa comunhão na igreja. Ou seja, quando nós estamos juntos na igreja. Em primeiro lugar, o que acontece? A nossa fé é aumentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, se você está ouvindo a palavra, a fé está sendo gerada e aumentada no seu coração. Segundo, nós somos exortados. A palavra exortados aqui não significa alguém que dá o rei no outro. Nenhum de nós aqui na igreja, irmão, por mais que aparentemente possa ser diante de Deus ou de outros, nenhum de nós tem mais autoridade do que outro para poder cobrar, ou para poder exigir, ou para poder... Ninguém aqui é mais santo do que o outro para poder exigir que o outro seja aquilo que ele não é. Então, na igreja, irmãos, nós estamos aqui com a única finalidade, que é exortarmos uns aos outros. E a palavra exortar significa amparar. No original grego, exortar não é bater, exortar é amparar, ou seja, é permitir que o outro não caia, a permitir que o outro não venha a cair. Então, diante de uma situação que um irmão ou uma irmã esteja passando, uma luta na mente, uma luta no coração, uma luta na família, ou uma dificuldade financeira, ou até mesmo uma outra dificuldade que qualquer um de nós pode estar passando, a função nossa como servos de Deus na igreja é ser o amparo, é ser aquele que sustenta para que o nosso irmão não venha a cair. Por isso nós precisamos ter mais comunhão, seja comunhão no conjunto do grupo, da igreja como um todo, seja comunhão nos grupos menores, seja comunhão nos grupos de funcionalidade da igreja. Então nós precisamos estimular mais a comunhão, porque é através da comunhão que nós vamos fazer com que cada irmão seja sustentado no dia mais difícil. Porque se não houver essa comunhão, nós fatalmente iremos cair. O que seria de nós se nós não tivéssemos pessoas ao nosso lado para nos amparar no dia da nossa dificuldade, para nos amparar nos dias dos nossos erros, das nossas falhas, para nos amparar no dia que nós estamos desanimados, cansados, que nós não estamos aguentando sair da nossa cama? O que seria se nós não tivéssemos pessoas para nos amparar nessa hora? A terceira bênção decorrente da nossa comunhão na igreja é que nós vamos perceber que nós somos parte de um corpo, ou seja, nós temos valor para alguém. Você está na igreja e você tem valor para alguém. Talvez a igreja falhe nisso, nós conseguimos falhar às vezes, porque nós esquecemos da sua data de aniversário. Às vezes na própria família alguém esquece da sua data de aniversário. Alguém muitas vezes não consegue valorizar um dom, um talento que você tem. Muitas vezes alguém reclama, alguém critica, alguém fala isso, alguém fala aquilo. Mas a grande verdade é que você não está aqui por acaso.
Você está aqui porque você tem um valor para Deus. Você foi comprado por um alto preço, colocado na casa do Senhor, porque você vale algo para Deus, e Deus fez questão de pagar o preço pela sua vida. A quarta bênção que você recebe por estar na igreja, é que você pode apresentar diante de Deus o seu sacrifício de louvor. Nós hoje no Novo Testamento não apresentamos mais o sacrifício queimando um animal, mas o sacrifício que é colocado no altar é a nossa vida. E não existe, irmão, possibilidade de fazer sacrifício individual. O sacrifício é coletivo. Ou seja, quando as pessoas se reuniam no Velho Testamento, ninguém fazia um sacrifício sozinho. Todo sacrifício tinha pessoas junto fazendo aquele sacrifício para que as coisas pudessem acontecer. É o coletivo da igreja onde Deus vai operando e vai ministrando a bênção dele sobre este povo. Esta é a quinta razão, a união dos crentes é onde Deus ordena a bênção, pois a palavra é profética. O que significa a palavra profética? Significa que quando a palavra é lançada, ela gera vida. Tudo que existe no reino espiritual é lançado pela palavra de Deus, é construído pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos cuidar das palavras que saem da nossa boca, porque a boca pode abrir-se para amaldiçoar e ela pode abrir-se para abençoar. E muitas vezes aquilo que nós falamos impensadamente vão ter resultados no mundo espiritual. E as coisas espirituais precedem as coisas materiais. Então não adianta você ser uma pessoa esforçada no seu trabalho, ser uma pessoa que chega muito cedo, ser uma pessoa que trabalha mais do que os outros, ser uma pessoa muito aplicada, mas se na hora de você abrir a sua boca, você abre a boca para amaldiçoar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que as coisas não vão prosperar, para dizer que está tudo uma porcaria, para dizer que as coisas vão indo de mal a pior. Então você tem controle sobre a sua boca e você precisa aprender a usar a sua boca para abençoar vidas em nome de Jesus. A sexta razão, queridos, que é uma bênção decorrente da nossa comunhão na igreja, são refrigérios nos tempos de dificuldade. A palavra de Deus vai nos dar refrigério nos dias da dificuldade. Então muitas vezes você está na igreja, tem um grupo de irmãos que estão caminhando com você, e você não está legal, você não está bem, mas aí de repente um irmão sai de um canto, sai do outro, alguém liga para você, traz uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, e aquilo faz com que você possa caminhar aquele dia para experimentar tudo o que Deus tem. Então, quando nós estamos na comunhão da igreja, nós vamos experimentar o refrigério em tempos de dificuldade. E a sexta razão, irmãos, a sétima razão, é instrução para a vida. Em Miqueias, no capítulo 4, no versículo 2, o profeta vai dizer que nós precisamos ser instruídos para andarmos juntos. Ou seja, nós temos que caminhar juntos na direção que o Senhor nos dá. Então, instrução para a vida significa que não andamos perdidos e nem andamos às cegas. Portanto, querido, estar na casa do Senhor, render louvores ao Senhor, expressar o nosso amor a Ele, ouvir e receber palavras abençoadoras, instruções para a nossa vida, tudo isso é bênção para nós. Eu fico me perguntando, eu não sei como é que é na vida do pastor Cirineu, quando ele estava na ativa, mas é muito difícil para nós, porque toda semana nós temos que preparar um sermão, e nós temos que buscar do Senhor aquilo que só Ele é capaz de fazer, porque por mais que a gente conheça um pouco a realidade da igreja, a gente não é capaz de entender o que vai no coração de uma pessoa. Por isso é uma busca incessante para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Uma busca incessante para que o Senhor toque no coração das pessoas, para que Ele fale aquilo que precisa ser falado. E este é um grande desafio, queridos. Não é fácil, durante todo o tempo, estar buscando e estar ali para que Deus possa falar. Mas quando Deus fala, queridos, a promessa do Senhor vem e se cumpre, e nós podemos experimentar o cuidado dEle para com a nossa vida. Esta palavra que o Senhor disse aos seus discípulos, trouxe uma reação. Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam caminhar juntos, que eles precisavam experimentar tudo aquilo que Ele tinha, que eles precisavam abrir mão dos seus conceitos, abrir mão das suas ideias, abrir mão de algumas outras coisas, e eles precisavam caminhar na direção que o Senhor tinha para eles. E o resultado disso, queridos, foi o que Jesus disse ali, que muitos discípulos abandonaram ao Senhor. Jesus tinha um grupo bom de discípulos que andava com Ele, mas a mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem popular, nunca foi uma mensagem voltada para autoestímulo, uma mensagem de autoajuda. A mensagem de Jesus era uma mensagem de mudança, só que mudança envolve um posicionamento da nossa parte.
E aí Jesus faz uma pergunta. E vocês? Vira para os seus discípulos e diz, e vocês? O que é que vocês vão fazer? Para onde é que vocês querem ir? É como se Jesus estivesse dizendo para vocês, vocês estão esperando alguma coisa, mas vocês estão buscando aquilo que vocês estão esperando? Às vezes, queridos, nós nos colocamos apenas como alguém que só quer receber. E nós não queremos buscar. Eu não sei se você nessa manhã fez uma oração dizendo, Senhor, fala comigo nesta noite. Quantos de vocês se lembraram durante a semana e pediram para que o Senhor os falasse com vocês nessa noite? Qual é a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite? Para ouvir alguém trazer uma palavra que preparou? Para ouvir uma palavra de autoajuda? Qual é a razão de você ter saído da sua casa para você estar aqui? Qual é a razão para você contribuir para a obra do Senhor deste lugar? Se a sua razão for eu, você está perdido. Se a sua razão for os seus sentimentos, você está perdido. Se a sua razão for as suas necessidades, talvez elas sejam supridas, porque Deus é tão misericordioso que pode suprir. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que eles precisam trabalhar por coisas que são verdadeiras. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles têm que parar de ficar esperando alguma coisa sobrenatural acontecer, e eles precisam comer, eles precisam se alimentar inteiramente de Jesus. Eles precisam viver Jesus na integralidade das suas vidas, não apenas no domingo à noite quando vão à igreja, mas também na segunda, na terça, na quarta e na quinta, na sexta, no sábado. Que precisa viver Jesus em todos os dias, em todos os momentos, 24 horas, 7 dias por semana. Que essa relação com Deus não é uma relação apenas de quando eu preciso de um prato de comida. Que essa relação com Deus não é apenas uma relação quando eu preciso de alguma coisa que Deus possa me dar. Porque se esse é o sentido da vida cristã, eu quero dizer para você que você vai perder o seu tempo. É por isso que algumas pessoas vão a uma igreja ou a algum lugar qualquer, fazem uma boa campanha, dão uma boa oferta, recebem uma boa recompensa pela oferta que se dá muitas vezes, mas passa 3, 4, 5 meses, o coração delas estava de volta na rua, completamente fora dos caminhos do Senhor. Porque se o motivo de buscarmos ao Senhor são as bênçãos, esse motivo é muito pequeno. Se o motivo de buscar ao Senhor são apenas suprir as nossas necessidades, esse motivo é muito pequeno. Por isso que há pessoas que quando estão desempregadas, por exemplo, elas fazem campanha de jejum e de oração, e depois que elas arrumam um emprego, elas simplesmente somem e desaparecem. Isso é uma constante na história do mundo. As pessoas muitas vezes querem o Deus da bênção, ou querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Porque o Deus da bênção implica em mudança na minha vida, implica em mudança na sua vida. E aí então Jesus vira para os seus discípulos, e Jesus não tem medo de perder discípulos nesse aspecto. Mas ele vira para os seus discípulos e faz uma pergunta para Pedro. A pergunta que Jesus faz para Pedro é a mesma pergunta que ele fez a mim, ele faz a você nesses dias. No versículo 67, Jesus diz assim aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir? Foi muito difícil vir na igreja hoje, querido? Foi muito trabalhoso para você vir à igreja hoje? Estou fazendo a pergunta para a pessoa errada, né? Às vezes é trabalhoso, querido. Porque o nosso ânimo, nosso foco não está naquilo que Deus quer fazer. Nosso foco está naquilo que nós queremos ver. Do jeito que nós queremos ver. E aí nós ficamos frustrados. Porque Deus não faz como eu quero. Deus não faz do jeito que eu quero. Deus não age como eu quero. E aí eu fico frustrado porque Deus não está fazendo como eu quero. Essa é a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Para onde vocês querem ir? Vocês querem ir também? Querem abandonar também? É difícil comer Jesus por inteiro? É difícil se apropriar de mim por inteiro? O que Jesus está dizendo para você é que não é pecado você orar por ter uma bênção. Não é pecado você buscar uma coisa pessoal, uma promoção no seu emprego.
Mas Ele é muito mais do que isso na sua vida. Ele é tudo na sua vida. Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele transformou o seu coração. E agora Ele quer algo de você que é muito mais do que um serviço ativo na igreja. Ele quer a integralidade do seu coração, Ele quer o seu coração por inteiro. Sabe, querido, você pode deixar o Senhor. Antes você era escravo do pecado e você não podia dizer não ao pecado. E não podia dizer não para o seu Senhor, que era Satanás. Agora Cristo te libertou completamente das garras de Satanás. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Você é livre. Você é livre. Livre para ir para o céu com Jesus. Livre para ficar sentado 10 anos sem fazer nada na vida e esperando alguma coisa cair do céu. Livre para caminhar com Jesus e receber dele tudo que ele tem para você. E livre também para abandoná-lo. Será que a gente não pode suportar que estamos fazendo a obra do Senhor e ao mesmo tempo temos lutas? Será que a gente não pode suportar que tem que passar por aflição? Ah, pastor, mas na minha casa, meu filho, a minha filha, na minha casa, pastor, está faltando saúde, está faltando aquilo. Seu foco é a saúde ou é Cristo? Problemas, dificuldades, você vai encontrar em toda a casa. Situações adversas existem em todos os lugares. Você pode estar passando hoje um dia muito abençoado, as coisas estão indo bem, as portas se abriram, o emprego está bom, as coisas estão avançando, mas tem o dia difícil. E no dia difícil? O que vai fazer a diferença na sua vida espiritual no dia difícil, não é a quantidade de tempo que você tem de casa, do caminho do Senhor. O que vai fazer a diferença na sua vida no dia da crise é o quanto Ele tem de você. O quanto Ele está cheio na sua vida. O que vai fazer a diferença é se a motivação de você estar buscando a Ele nesses dias, verdadeiramente é Ele, ou são as bênçãos, ou são as coisas externas. Você é livre, você pode deixar o Senhor. Você pode sair daqui hoje e falar assim, nunca mais eu entro numa igreja, como tem pessoas que fazem isso, eu não entro mais numa igreja. Pastor, eu oro a Deus em casa, eu faço as minhas coisas em casa, mas eu não entro mais em igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Outros podem estar passando por outras lutas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Onde você encontrará alguém melhor, ou algo melhor do que Cristo? O mundo está assim de ideias, de filosofias, para enganar as pessoas. E a Bíblia chama de vãs filosofias. A Bíblia diz que esses caminhos parecem bons aos homens, mas no final, dão em nada. Onde encontraremos alguém melhor, ou algo melhor, para nos dar uma saída? Se você está caminhando, se você está orando, se você está buscando e não achou a saída, não é sair de Jesus que está a saída. A saída continua em Jesus, porque Ele é o Senhor que resgatou a sua vida. É Ele que conhece o seu futuro, é Ele que conhece o seu destino, é Ele que sabe o melhor para a sua vida, bem, queridos? Agar está no deserto, completamente perdida. Mas ela se lembra de Deus, e Deus se lembra dela naquele lugar, e o Senhor aparece na hora certa na vida dela e abre-lhe as portas. Agar poderia ter desistido do Senhor, mas porque ela não desistiu do Senhor, o Senhor atendeu à necessidade do seu coração. Meu irmão, continue perseverando no Senhor. Continue buscando no Senhor. Quem sabe você está com falta de ânimo, quem sabe está faltando algo na sua vida, no seu coração, quem sabe falta um incentivo a mais para estar ali buscando ao Senhor, orando, fazendo aquilo que é necessário para se apropriar do Senhor na sua vida, mas ainda assim, não abandone o Senhor, porque Ele é fiel para resolver e para operar sobre a sua vida. Uma segunda pergunta que é importante nesse texto: para onde você irá quando o pecado pesar sobre você? Irmão, o pecado ele tem um problema sério.
O pecado exige um pagamento. Ou você paga na entrada ou paga na saída, não tem jeito, não tem alternativa. O nosso pecado, irmãos, ele já foi pago na cruz do Calvário, Jesus nos abriu as portas lá. Mas ainda assim nós temos consequências dos nossos pecados. E os nossos pecados pesam. E o único que pode resolver o problema do pecado é Cristo Jesus, através do seu sangue. Não existe nenhuma outra religião ou filosofia de vida que resolva o problema do pecado. Porque o pecado significa nosso erro, significa o erro de propósito, significa que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus espera de nós. E não importa se você serve a Deus, se você ama a Deus, o erro do pecado é o mesmo para a raça humana. Toda a raça humana errou o alvo, errou o propósito. E para onde você irá quando o pecado pesar sobre você? Em Isaías, no capítulo 43, do versículos 25 e 26, a palavra do Senhor diz que é Ele mesmo quem apaga as nossas transgressões, e Ele faz isso motivado pelo amor. Ele faz questão de não se lembrar mais dos nossos pecados. Deus é tão misericordioso e maravilhoso, que Ele pega os nossos pecados e diz a palavra de Deus, Ele lança nas profundezas do mar. Se você tem sido acusado por algum pecado, tem duas coisas que podem estar acontecendo na sua vida. A primeira delas é porque você não confessou ainda. Porque quando nós não confessamos o nosso pecado, ele continua a nos acusar. E o pecado vai acusando, acusando, até que nós venhamos a confessá-lo. Mas uma vez confessada, a palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo é fiel para nos justificar e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa pela qual talvez você possa estar sendo acusado, é que você ainda não se posicionou diante de Satanás. O diabo, ele sabe que não tem poder para acusar você, mas ele acusa. E cabe a você aceitar ou não a acusação dele. Porque se a acusação de Satanás é mentira, ou seja, Satanás está acusando você de um crime ou de um pecado, que você já confessou diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que aquele pecado confessado está agora jogado no mar do esquecimento, e que o Senhor faz questão de não se lembrar mais dele, significa que Deus perdoou aquele pecado. E se Deus perdoou aquele pecado, o pecado que Satanás está acusando, não é mais um pecado verdadeiro. É alguma coisa que aconteceu, mas é alguma coisa que diante de Deus já está justificado. O problema é que nós não nos posicionamos, e nós aceitamos a carga de acusação de Satanás sobre a nossa vida, e nós começamos a viver com este peso de acusação sobre nós. Então, quando diante de uma acusação que Satanás faz, se você já confessou o seu pecado diante de Deus, posicione-se, coloque-se na brecha, e determine a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é uma posição. O cristão precisa assumir isso, querido, porque senão ele vai viver eternamente olhando para trás, pelos erros, pelas falhas, pelas situações que aconteceram no passado, e ele não consegue andar para frente. Satanás está pegando uma acusação contra a sua vida, que já foi resolvido na cruz do Calvário, que já foi resolvido quando você abriu a sua boca e confessou diante de Deus, então ele não tem mais autoridade para fazer isso. E você tem que usar a sua autoridade para determinar que aquela boca maligna de Satanás caia por terra e aquela palavra dele não prospere, porque o Senhor é aquele que te justifica. Amém, queridos? Você precisa se lembrar de uma coisa: você tem um pai. Quando uma criança não tem pai e vai numa festa, todo mundo se vê no direito de brigar com aquela criança. Mas quando uma criança tem um pai, e um pai que é influente, ninguém ousa brigar com aquela criança. A criança pode fazer a coisa mais medonha do mundo, que todo mundo fica com medo. Por quê? Porque tem um pai. Não vai não, cuidado, olha o pai daquela criança. Não vamos desagradar o pai, não. A criança pode ser terrível, porque ela tem um pai. Satanás tem que lembrar que nós temos um pai, e nós temos que lembrar que nós também temos um pai, e este pai é aquele que nos socorre, é aquele que intervém por nós, é aquele que compra as nossas brigas, é aquele que trabalha conosco, por nós, é aquele que entra no campo de batalha por nós. Amém, queridos? Deus é pai. Na hora da luta, clame ao pai, chame o pai. Na hora que o inferno se levanta contra você com acusação, chame o pai. Porque o pai resolve. E o pai bota a banca no negócio. O pai faz a coisa acontecer. Porque o pai é o pai amoroso, é o pai que nos comprou. Nós temos alguém, queridos. Nós não somos mais órfãos largados na beira de uma esquina, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém, amados?
mas nós temos que nos posicionar. O diabo está batendo na gente, e a gente apanhando. E a gente reclamando da vida, a gente reclamando que o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Eu fico vendo de vez em quando alguns testemunhos em algumas igrejas. A pessoa fala, o diabo roubou o meu gás, o diabo roubou o carro, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Mas que diacho é esse que o diabo está fazendo um monte de coisa? Se posicione. Meu irmão, coloca-se na brecha. Você tem que usar a autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Se você está comendo e bebendo de Jesus, você está se alimentando de Jesus, você tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Então use a autoridade em nome de Jesus. É difícil entender esse conceito ou não? Vou orar para Deus mandar um endemoniado na vida de cada um de vocês nos próximos dias, vocês vão entender como é que é esse conceito. Vocês vão entender como é que o endemoniado, o demônio sai da pessoa. Sai em nome de Jesus, e sai. Fala, mas sai, funciona. Funciona porque o nome de Jesus é poderoso. Funciona porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Funciona porque o nome de Jesus é o nome do Senhor, dos reis. Amém, queridos? Por isso que funciona. Mas você usa isso? Ou será que diante de um problema é mais fácil xingar? Ou será que diante de uma discussão, de uma coisa que está ali no trabalho, no dia a dia, é mais fácil abrir a boca e amaldiçoar? A gente precisa usar mais o nome de Jesus. Você sabe que alguns anos atrás, a gente ouvia mais as pessoas falando isso, né? Em nome de Jesus, e vai lá, as pessoas eram... Agora você não ouve tanto isso. Meu irmão, se a situação para você está difícil, clame o sangue de Jesus. Clame o poder do Pai operando sobre a sua vida. Clame por Jesus entrando com providência. Mas não fique brigando na sua casa com pessoas. Não fique brigando no local de trabalho com pessoas. Não fique brigando na rua com pessoas. Lembra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades do mundo espirituais. Às vezes aquele seu colega de trabalho que te atazana a vida, não é a pessoa, meu irmão. É um ser que está usando a vida daquela pessoa para tirar a tua paz, para tirar a tua bênção, para tirar a tua alegria. Então você não vai brigar com ela na sua força, você vai brigar com ela no nome de Jesus, amém, amados? Quando eu digo brigar, não é brigar, irmãos. Você vai se posicionar. Você precisa aprender a se posicionar diante das lutas, senão você vai apanhar, vai ficar assistindo o diabo tirar coisas de você, vai ficar assistindo as coisas acontecerem e você vira sua vítima. O segredo na vida cristã, querido, é o posicionamento. É a posição que você toma diante das dificuldades. Você pode aceitar uma dificuldade, sentar na beira do caminho e ficar chorando, ou você pode clamar pelo Senhor, passar por aquele dia difícil e depois você pode cantar o hino da vitória. Aqueles que sentam e choram vão desistir e vão desanimar. Mas aqueles que usam o nome do Senhor, como Ele dá autoridade a cada um de nós para usar, porque Ele diz na sua palavra que em meu nome, Ele diz isso, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão, em meu nome, aqueles que usam a autoridade do nome de Jesus, esses experimentam vitória sobre as suas vidas. O que não quer dizer que não tenha lutas, porque a gente acha que não tem que ter luta porque é crente, irmão, tem luta. A luta vem para todas as pessoas, a dificuldade vem para todo mundo, mas você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, amém, queridos? Terceira coisa que a gente pode pensar: para onde você irá quando o Espírito Santo revelar as coisas escondidas? Quando eu digo coisas escondidas, irmão, eu não acho que você tem que sair contando o seu pecado para todo mundo, não. Eu não acho que você tem que fazer igual em alguns lugares, que os irmãos têm que vir na frente, os irmãos, as irmãs, e contar para todo mundo o que aconteceu na vida deles. Mas a gente precisa contar para o Senhor. A gente precisa ter companheiros de oração, com quem a gente possa abrir o coração, porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago, Ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sedes curados. O que tem a ver pecado com enfermidade? Tudo. Porque quando nós pecamos, nós abrimos a brecha de enfermidade na nossa vida. Então nós precisamos ser curados, e para ser curados nós precisamos confessar. Pecado oculto é aquele pecado que a gente não quer confessar nem para o Senhor. O Senhor está acusando, o Senhor está mostrando, Satanás está acusando,
Mas nós fazemos de conta que não é com nós. Nós fazemos de conta que é com o outro. E nós nos recusamos a ser tratados naquela área. E quanto mais tempo a gente se recusa a ser tratado, mais demora o processo. Para onde você irá quando o Espírito Santo revelar as coisas escondidas? Jesus, quando chega lá em Samaria, vai conversar com aquela mulher, a mulher samaritana. E de repente a mulher diz, olha, ele diz assim, vai lá e busca lá o teu marido. Jesus fez a pergunta sabendo que a mulher não tinha marido. Mas ali naquela hora ela compreendeu que não adiantava esconder absolutamente nada. Ela tinha que tirar a fachada de religiosidade, ela tinha que tirar diante de Deus a fachada de achar que ela tem mérito, que tem alguma coisa, e ela humildemente é capaz de dizer, Senhor, eu não tenho marido. Isso é um ensinamento para a nossa vida. Nunca ache que você é mais do que você é. Nunca se ache melhor do que alguém, ou melhor do que qualquer outra pessoa. Porque quando você está diante de Deus, Deus vê exatamente o que é que está dentro de você. E se Deus sonda o seu coração, e te mostra alguma coisa que tem que ser mudado, não queira dizer para Deus que Deus está errado. Diga para Deus, simplesmente muda, Senhor. Muda isso na minha vida, para que eu não venha mais a viver dessa forma, mas toda a essência do Senhor venha a viver sobre a minha vida. Uma quarta questão importante. Para onde você irá quando você se sentir desesperado consigo mesmo? Eu não sabia o que era crise existencial. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando perto dos 50 anos, vai chegando as crises da vida da gente. O que é uma crise existencial? É aquela crise onde você faz um balanço da sua vida, e você não consegue concluir se até agora foi bom, se até agora foi mais ou menos, se vale a pena. A crise existencial é tão séria na vida de algumas pessoas que elas se matam. Elas não conseguem achar a saída. É uma crise de identidade, é uma crise onde a pessoa não consegue perceber o que é que Deus pode fazer na vida dela. E é uma crise terrível porque ela leva a pessoa para um confronto muito grande. Esse confronto, esse conflito na sua alma, esse conflito na sua mente, acaba não tendo fim, é uma coisa eterna, vai passando, vai meses. Paulo sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não conseguia fazer, porque havia um conflito. E só tem uma solução para esse conflito ser resolvido. O meu eu tem que morrer. Aquilo que nós pregamos na ceia passada. Uma outra pergunta importante, para onde você irá quando perder o que você mais ama? Para onde você irá quando você perder a esposa, o esposo, um filho? Tem muita gente que na hora dessas horas que perde, a vida simplesmente desaba. E aí você vai perceber que o que sustentava a vida daquela pessoa não era Cristo, era a vida da outra que estava ali. Eu amo a minha esposa, mas se ela for primeiro do que eu, a minha vida tem que continuar. Minha esposa me ama, mas se eu for primeiro do que ela, a vida dela tem que continuar. E a força da minha vida e a força da vida dela não sou eu e nem ela, é o Senhor sobre a nossa vida. Nenhum de nós sabe, irmãos, o que vai acontecer no tempo seguinte, mas nós precisamos estar preparados para essas coisas. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, que somos consolados por Deus para consolar a outros. Temos a glória de Cristo, mas também os mesmos sofrimentos e tribulações. Nós temos a glória de Cristo, tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Mas também temos os mesmos sofrimentos e as mesmas tribulações. E a última pergunta, que é a mais importante. Para onde você irá quando precisar da graça na hora da sua morte? Irmão, não tem coisa mais terrível de que uma pessoa desejando morrer, a morte não encontra ela. Eu conheci um senhor que ficou 8 meses em cima de uma cama e não conseguia respirar, não conseguia sobreviver direito. 90 e poucos anos de idade, o homem estava pele e osso. Pele e osso. Não conseguia mais ter vida. Vida orgânica. Não conseguia, a família, um peso muito grande para a família. E aquela família tinha problemas e não liberava a vida daquele homem. Havia problemas de perdão na vida daquele homem.
E um dia aquele homem foi para o hospital, para uma UTI, e nós fizemos uma oração ali para que o Senhor desse a ele um último suspiro de vida, para que ele pudesse acertar esses problemas na família, para que pudesse haver um tempo de gerar perdão na família. E o Senhor, pela graça e misericórdia, o Senhor atendeu. Na semana seguinte, esse homem estava em casa. O tempo suficiente para gerar essa paz e essa harmonia na família. O tempo suficiente para gerar na família este acerto, este conserto. E uma semana depois eu passei na casa desse homem, cheguei na casa dele, fui orar com ele. E a hora que eu terminei de orar, disse amém, aquele homem expirou. Aquele homem morreu. E morreu em paz. E a família ficou em paz. Para onde nós iremos, irmãos? Na hora da nossa morte. Na hora que os anjos vierem nos buscar. Serão os anjos brancos? Ou serão as sombras negras? Essa paz é maravilhosa. E sabe, queridos, um homem esteve nessa condição. A Bíblia diz que Jesus foi pregado na cruz do lado de duas pessoas. Um olhava e dizia assim: o que é isso? Se você é mesmo Cristo, faz alguma coisa, dá um pulo aí, dá um salto, faz uma mágica, fala uma palavra diferente, resolve esse problema aí. E o outro dizia: não, nós merecemos estar aqui, mas esse aí não fez nada. E ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele homem teve a última oportunidade da sua vida, de dizer: Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Tudo que eu preciso não é de um pacote de bênçãos, tudo que eu preciso não é de uma simpatia, tudo que eu preciso não é de alguma coisa legal, eu preciso é do Senhor. Jesus, eu preciso de você nessa hora. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para este homem, e ele vai dizer assim: é verdade, em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque você não é este amontoado de pele e osso, que vive só para trabalhar e gerar dinheiro para os outros. Você não é só esse amontoado de pele e osso, que trabalha igual um camelo, igual um cavalo, e só serve para isso na vida. Porque se a nossa vida consistir apenas nisso, é uma vida medíocre, é uma vida miserável. Mas a nossa vida é muito mais do que isso. Você foi feito da semente eterna, você foi feito da essência eterna, para desfrutar da eternidade com Cristo, para experimentar tudo aquilo que Deus tem em sua vida. Um poeta, um dramaturgo inglês, Robert Browning, ele compôs uma frase muito interessante, um poema muito interessante. Ele diz assim: foi um ladrão que disse a última palavra gentil para Cristo. Pela manhã, o ladrão estava longe de Cristo, longe de Deus, longe da justiça, o cativo indefeso do pecado, o filho do desespero e da morte. Ao meio-dia, o ladrão estava em Cristo, lembrado graciosamente pelo Salvador dos perdidos, redimido com uma redenção eterna, dotado com um novo coração, livre e perfeitamente justificado. À noite, o ladrão estava com Cristo, contemplando as glórias do paraíso, seguro em casa com o seu bom pastor e adorável Redentor. Que dia cheio e memorável foi aquele em sua história! Quanta pressão em poucas horas! Naquela transição gloriosa e sem precedentes, ambos foram trazidos da cruz cruel, para a glória do céu. Longe de Cristo, em seguida em Cristo, e então com Cristo. Natural, em seguida a graça, e então a glória. Irremediavelmente perdido num país distante, em seguida seguro sob as asas do Salvador. E então, ao lado do Senhor, do seu trono glorioso. São essas 3 frases em minha biografia espiritual? Eu conheço a primeira muito bem. Estou ficando cada vez mais familiarizado com a segunda. E é minha alegria olhar adiante para a terceira? Eu não peço o favor dado a Paulo, disse Copérnico, e eu não busco a graça concedida a Pedro, mas eu imploro a misericórdia concedida ao ladrão na cruz. Que o Senhor trabalhe sobre os nossos corações essa semana,
e encha você da esperança que só Ele pode dar. E te posicione diante das lutas e dificuldades da vida. E você aprenda, viva, desfrute do fato de você ter um Pai, um Jesus maravilhoso que opera tudo na sua vida. E você experimente o cuidado maravilhoso do Senhor com a sua vida. Eu pedi para colocar uma música.